noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. E nessa noite, sexta-feira, feriado. E o feriado é sempre aquele dia em que você diz assim, vou aproveitar para arrumar um pouco a casa, quem sabe, ou então um momento de descanso, um momento de fazer alguma coisa prazerosa, visitar alguém, fazer uma viagem. Você, assim como eu, pensou em muitas coisas ao longo do dia de hoje, 15 de novembro. Mas, ao mesmo tempo, a grande pergunta que podemos fazer nesse momento é: qual será o sentido desse feriado? Qual que é a relevância histórica do dia de hoje? O que significa dizermos proclamação da República? Há exatos 124 anos, o Brasil deixava de ter um imperador e se tornava uma república. Como essa mudança afetou a nossa vida? O que significa celebrarmos hoje a proclamação da República? Na tribuna dessa noite nós vamos receber o cientista político Rodrigo Extramanho e o professor do Anglo Vestibulares, o geólogo Axé Silva. Mas antes, nós vamos apreciar boa música. Afinal, hoje é sexta-feira e eu recebo o pianista, cantor, compositor Fernando Zuben. Quando olhei a terra dentro, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra eu voltar pro meu sertão. Espalhar na plantação, eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chores não, viu? Eu voltarei, viu, meu coração.
já percebeu que vai ser uma noite especial, uma noite de música, com ele que é pianista, ele é cantor, ele é compositor, ator, produtor. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente pela Rede Vida, por favor. Muito obrigado. Eu estou vendo então essa lista gigantesca de tudo, né, que compõe assim a sua carreira e eu fico imaginando ter tanta versatilidade assim. É um negócio que deve ajudar muito. Às vezes ajuda, às vezes não. Ah. Porque sabe o que acontece? Que assim, às vezes você perde um pouco do foco. Uhum. Porque quer dizer, tem uma vantagem que a gente está sempre fazendo alguma coisa, né? Já trabalhei em musical, já trabalho como produtor, faço composição, aí você canta, aí você acompanha alguém, mas ao mesmo tempo você acaba perdendo às vezes um pouco do foco do que você deveria fazer. Então tem um lado bom e um lado ruim, essas coisas, né? Ultimamente eu tento mais agora focar mais nessa minha carreira de música, de compositor, que já faz muitos anos, né? Mas atualmente eu estou mais agora me focando mais nisso mesmo, né? O Fernando, você esteve à frente de grandes musicais. Trabalhei com grandes atores, grandes cantores de musicais, grandes diretores, né? Esses musicais grandes aqui em São Paulo, né? Eu trabalhei no primeiro que eu fiz foi o Chicago, que foi lá no Teatro Abril, né? Que já era assim, Daniel Boaventura, Sim. Daniele Vinitz, ok. E eu fazia um personagem, né? Que era até um personagem feminino, era uma repórter que no final descobri que era um homem. É a história do Chicago, né? E aí isso foi um início, na verdade, do meu trabalho de como ator, cantor de musical, né? Aí eu acabei fazendo até outros trabalhos, trabalhei no My Fair Lady também. Exatamente, que me falaram, inclusive, a produção me disse assim, ele tem muitas coisas, muitos detalhes, muitas curiosidades para contar sobre o My Fair Lady. Sim, questão de musical, né? É porque assim, no Chicago eu tinha uma função que se chama cover. Eu era cover. O que é o cover? Cover é quando você tem um personagem por algum motivo, ele fica doente, qualquer coisa, sim, o cover entra no lugar dele, né? O cover, então, é para isso. Isso é coisa que vem lá dos Estados Unidos, que vem da Broadway. Aí você tem uma outra função. Na ópera, eles chamam de coro. O coro é aquelas pessoas que fazem, né? O coro da ópera. No musical, é um outro nome. Se chama ensemble. E o ensemble tem o substituto também, que é o swing. Quando eu fiz o My Fair Lady, eu era swing. Eu tinha 13 personagens para fazer. Só que assim, você tem que fazer todas as vozes, você tem que fazer, assim, cantando. A pessoa tal se machucou, sei lá, tá doente. Ele é o quê? Tenor. Então, eu tinha que cantar a linha do tenor. E aí eu tinha que substituir a coreografia. Então, tinha algumas pessoas que dançavam. Aí você tem que saber dançar na posição da pessoa. Você não pode dançar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Porque é tudo marcado, né? Não, eu fico imaginando essa versatilidade. Acho que a gente tem dons diferentes, né? Alguns acho que nascem com essa capacidade de fazer coisas diferentes e o tempo todo. Quando você, por exemplo, participa de um musical como esse, de grande repercussão e repercussão de várias partes do nosso país, eu vi, por exemplo, gente chegando a São Paulo para assistir Chicago e gente falando e gente comentando, a imprensa também dando um suporte bacana de divulgação. Eu acho que isso é muito realizador. Ao mesmo tempo, quando você olha assim para a sua carreira, tem alguma coisa que gerou tudo isso, que desde pequeno, sei lá, você já tinha na sua casa uma tendência, vem de família que gosta de arte? Na verdade é assim, meu pai, na verdade começou com meu avô, e tocava clarinete, a gente é descendente de suíços, então ele tocava clarinete, música folclórica, tudo. E meu pai começou a tocar violão junto. Aí, lógico, eles começaram, meu pai se profissionalizou, e ele teve uma banda de baile, muitos anos, mais de 30 anos com banda de baile, de Campinas, do interior, né? Mas eu nunca tive muita influência dele, na verdade, né? Eu comecei a cantar em coral infantil. E aí, a partir disso, eu comecei a me interessar por música. Não foi por influência do meu pai, talvez tivesse aquela coisa hereditária, né, de família, claro, mas não por influência dele. Até ele fala que, não, nunca quis, porque a gente sabe que a vida é uma vida difícil, não sei o quê. Mas um dia eu vi um concerto de um pianista, eu era criança, aí eu fiquei louco. Impactado e aquela sensação de que não tem mais volta. Eu queria aquilo. Meu pai, não, vamos. Bom, acabei fazendo porque eu quis, de tanto insistir,
Aí acabei comecei a estudar. Em pouco tempo eu já comecei a dar aula, comecei a reger corais, eu regi vários corais de igreja, aquele começo, né? Sim. E depois eu comecei a estudar piano clássico, aí eu acabei entrando na faculdade de música, fiz Unicamp, fiz faculdade de música na Unicamp, e aí a vida vai prosseguindo, né? Vamos cantar mais uma? Vamos. O que nós vamos cantar agora? Eu vou fazer é que assim, a gente tem umas maluquices, né? Essa música que eu fiz agora, esse Asa Branca, é de um show que eu montei, foi um show solo que eu fiz, inclusive eu fiz na Virada Cultural de São Paulo, foi em 2012. Que é tanta coisa. 2012. Esse show era um passeio para São Paulo, chama Big Town. E era um show solo que eu ficava cantando, tocando, e tinha vídeo interativo. E como fala de São Paulo, eu fiz essa versão de Asa Branca, falando das pessoas, quer dizer, homenageando as pessoas que vêm do Nordeste para São Paulo. Certo. Tinha outras coisas, tinha música sertaneja de raiz, que eu também fiz em uma versão eletrônica, para falar com as pessoas que vêm do interior, de outros estados, né? Bom, aí, esse ano também eu montei um outro show, que eu também fiz na Virada Cultural aqui de São Paulo, que chamava Ópera Monster. Eu trabalhei 10 anos nas Noites do Terror do Play Center. Fazia show lá nas Noites do Terror. Hopi Hari também, eu me lembro que... Eu trabalhei no Hopi Hari também. Exato. Fui pianista no Hopi Hari. E aí eu acabei juntando alguns amigos, atores, e acabei fazendo esse show chamado Ópera Monster. O que era o Ópera Monster? Eu peguei músicas em ópera e transformei de uma forma de música eletrônica. Por isso que eu estou explicando isso, para explicar por que eu vou fazer essa música, né? Logicamente, os puristas vão me matar, mas o que eu posso fazer, né? Aí eu fiz uma versão do Barbeiro de Sevilha, isso já faz muitos anos, e aí fiz em música eletrônica, mas eu produzi tudo, né? Aliás, as músicas eu produzi todas, né? Aí eu fiz o Barbeiro de Sevilha, peguei a orquestra, montei toda a orquestra e coloquei um arranjo eletrônico em cima. Agora eu canto, eu sou contratenor também. Tá. Só que essa música não é para contratenor, mas já que já está na bagunça, vamos fazer a bagunça completa. Então eu vou apresentar. Vamos lá. Mas eu vou só cantar agora. Pianista, cantor, compositor, inovador, Fernando Zuben. Vamos lá. Joga então.
Essa aí foi uma brincadeira, na verdade faz uns anos. Você faz as coisas mais clássicas se tornarem leves, divertidas. Então, sabe né? qual que é o lance dessa história? Foi o seguinte, eu fiquei pensando, as pessoas hoje não estão mais acostumadas com ópera, né? Eu adoro ópera. Sim. Aí, tudo bem, os puristas podem odiar, mas tem uma coisa, a hora que você faz isso, diante das pessoas que não têm conhecimento de ópera, apesar de ser uma forma diferente de cantar, tudo, as pessoas prestam atenção. Então, de repente, é uma pequena contribuição de você estar levando alguma coisa para as pessoas que às vezes não têm acesso. E aí eu pensei numa música, logicamente, que as pessoas associam com o Pica-Pau, né? Que tem aquela cena do desenho do Pica-Pau, né? Mas não importa, né? O que eu estava pensando, assim, talvez para as novas gerações, inclusive nós temos o Paulo aqui. Paulo, muito boa noite. Nós temos o Paulo aqui, um rapaz que tem 19 anos, 20 anos, né? E para as novas gerações, deve ser assim uma inovação realmente, deve ser algo que já fala mais diretamente às novas gerações. Essa que é a ideia. Os musicais vieram para isso também, que o musical, pode ter gente que não concorde, mas é a ópera a versão moderna, não é? E aí, isso daí também é uma forma de você apresentar uma coisa antiga com uma roupagem diferente. Apesar de manter a estrutura, eu quis fazer isso, eu não quis detonar a estrutura. Sim. Eu mantive a estrutura, eu só coloquei uma roupagem, coloquei uma batida eletrônica, cantei de uma forma diferente, que para mim, no meu caso, até acho que sou até melhor, talvez. Mas assim, eu acho que é uma forma de mostrar para as pessoas. Eu fiz isso muitas vezes para pessoas que nunca entraram num teatro, nunca viram uma ópera, e as pessoas acham interessante, acham bacana, né? Essa é a minha pergunta para o Paulo. Impactado com isso ou não? Alcides, acho que é importante você tentar trazer o público mais jovem para a ópera, que tem uma característica mais clássica, mais tradicional. Então, acho que é importante a gente fazer essas adaptações para o público jovem. Já que a gente está falando de adaptação, Alcides, tem uma pergunta aqui na internet que a gente deixou já nas redes sociais, o pessoal participando, você que participa sempre ao longo de toda a semana com a gente. A Luciana Ramires, do Rio de Janeiro, ela pergunta, quando você traz um musical da Broadway para o Brasil, são feitas adaptações para o público do nosso país? Ela pergunta quais seriam essas adaptações, já que a gente está falando dessa questão de mudar a roupagem um pouquinho. Como é que são essas adaptações? Existem mesmo? Existem, mas assim, é que você tem, vamos dizer, dois lados. Quando você assiste determinados musicais que você assiste, alguns são franchise. Então, assim, eles têm que montar exatamente como é na Broadway. Exatamente. Né? Então, figurino, as músicas, as marcações, vêm diretores da Broadway para acompanhar tudo. Eles deixam um diretor residente aqui e ele fica só na manutenção. E de vez em quando eles voltam para ver se está tudo certo. Logicamente, é feito em português, porque a gente está no Brasil. Mas eles tentam fazer, logicamente, bem fiel. Óbvio que uma tradução tem certos termos, certas palavras Sem que dúvida. não funcionam. Não é? Então, existem adaptações, tudo, até piadas. Tem piada que nos Estados Unidos funciona, aqui não, e vice-versa. Ok. Então, alguns musicais, sim. Tem outros musicais, no caso, por exemplo, do My Fair Lady, que eu trabalhei. No My Fair Lady, lógico, tem o texto, as músicas, sim, são respeitadas, mas a montagem foi feita no Brasil. Então, os figurinos foram feitos no Brasil, os cenários foram feitos no Brasil, a adaptação do musical em si foi feita no Brasil. O Chicago, por exemplo, já não. O Chicago já era um musical que ele era uma franchise mesmo. Então, assim, era exatamente o que é na Broadway. Eu tive a oportunidade de estar lá, ver, e a gente sabe que é a mesma coisa. Quando você fala assim, de um musical no Brasil, a gente tem essa cultura de musicais no Brasil? Ou é alguma coisa que a gente está se adaptando, a gente está descobrindo agora? Essa história de musical no Brasil é uma coisa muito antiga, né? Porque já vem desde a época da chanchada. Agora, é que hoje, quando fala musical, vem muito, remete muito os musicais da Broadway e tudo. Então, no começo, as pessoas tinham uma certa resistência, achavam, não, mas você cantar em português, isso é uma porcaria, isso não sei o quê. Só que agora as pessoas já têm uma aceitação. São Paulo hoje virou a meca dos musicais. O Rio de Janeiro também já tem muitos musicais que estão funcionando, que leva muito público, né? A aceitação é muito grande, até o fato de ser em português também. Então, eu acho que é só uma questão das pessoas começarem a ter essa oportunidade de começar a frequentar, a participar. Né? Eu acho que o Brasil atualmente está preparado, sim. As pessoas
Há uns 10 anos atrás não estava, os atores não estavam, porque era uma novidade, não tinha. Essa coisa de dançar, cantar, sapatear e tudo, isso é uma coisa que vem dos Estados Unidos, não é uma coisa brasileira. O brasileiro tinha aquela coisa, ou dança, ou canta, ou sapateia, sei lá. Agora não, já existem escolas que são especializadas para a pessoa atuar, para a pessoa cantar, para a pessoa dançar, e a pessoa estuda vários tipos, que existem musicais que exigem vários tipos de colocação vocal, né? Alguns são mais clássicos, então a voz um pouquinho mais lírica, para ser sem usar termo técnico, tá? Isso não vai ficar difícil. Mas assim, então isso é muito interessante porque as pessoas estão começando, então já existe uma gama de pessoas, de artistas interessados em trabalhar nesse mercado. Né, o mercado está em expansão, com certeza, e o público está aceitando. Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma. Essa que eu vou fazer agora, eu vou mudar também nesse estilo, é isso? Não. Não. Desse estilo, pois é, aqui tem outras coisas. Eu de impactado com Asa Branca, eu já fui assim, me acostumando, já gostei. Não, mas eu vou ter também, calma. Vamos lá. Não, essa música que eu vou fazer agora, eu vou contar rapidinho a história dela, é uma composição minha, é uma Ave Maria. Eu fiz essa música, foi uma história que eu fiz para minha mãe, foi até um presente de Dia das Mães, eu não sabia que dar para ela de presente, eu acabei compondo a música e fiz para ela, e enfim. E ela, assim, modéstia à parte, ela ficou muito bonita, uma Ave Maria em latim, e eu dei para ela de presente. E assim, e tem várias pessoas que já gravaram, que cantam em igreja. E eu queria assim, aproveitar essa oportunidade de também cantar essa Ave Maria minha. É uma música mais clássica, não tem batidão, mas assim, eu queria aproveitar esse momento de fazer essa música, que é uma música minha. Fantástico, né? fantástico. Então, assim, eu queria também, porque tem músicas minhas que eu também vou apresentar depois. Eu queria aproveitar isso. É uma outra linha. Então, eu fiz uma linha da Asa Branca, depois o Barbeiro de Sevilha, agora eu vou fazer uma Ave Maria. Depois a gente termina com uma outra coisa, que é uma outra ideia. Nessa noite especial, Fernando Zuben, pianista, cantor, ele que é compositor também, e com essa inovação toda e trazendo essa novidade e essa alegria nessa noite. Vamos lá.
Obrigado. Eu estou assim, imaginando, quando vocês fazem, por exemplo, a produção, seja de um teatro, seja a produção de um musical, seja a produção de uma peça, de uma forma geral, tem muito, eu acho que a participação intensa de cada um com a sua personalidade. Certamente você tem algumas características que marcam o seu trabalho, né? Uma delas, por exemplo, é essa integração com aquilo que é novo, com aquilo que é inusitado, com aquilo que é diferente. E você acaba despertando a gente para refletir sobre a música, sobre a sua música, seu estilo. Quando você olha assim para a sua carreira, né? O que você acha assim, essa é a minha característica principal? Eu citei uma, mas assim, o que marca você? Assim, como eu já tinha falado desde o começo, né? Como eu tenho um trabalho bem diversificado, então é até meio difícil. Mas, primeiro, eu tenho uma influência clássica muito grande. Eu gosto muito de música clássica. Então, acho que isso talvez seja a primeira influência que eu tenha mesmo, de música clássica. Sabe, eu ouço desde Mozart, Beethoven, Debussy, alguns outros compositores, Chopin. Então, assim, eu já tenho essa influência clássica já muito forte no meu trabalho. Outra coisa, eu acho que talvez foi pela época que eu comecei estudando órgão eletrônico. Isso na época era uma moda, né? Todo mundo queria estudar órgão eletrônico. Anos 80, foi isso? Foi meio dos anos 80, exatamente. E aí eu estudei numa escola, era uma febre isso, né? E eu acho que talvez essa coisa do órgão eletrônico, de ter bateria eletrônica, tudo, eu acho que já começou a me influenciar. Então já começa a vir assim, o lado erudito, que o clássico, erudito é uma palavra chata, o lado clássico com o lado dessa coisa mais eletrônica. Sim. Aí eu sempre gostei de computador, então eu fui misturando essa coisa de mexer com computador, de gostar de música clássica, de tocar piano. E aí eu acho que essa característica começou a ficar muito forte em mim, né? E lógico, os trabalhos também vão levando a gente, o fato de você começar a se apresentar, os trabalhos que eu fui fazendo, trabalhei no Hopi Hari, fazia show lá do Saloon. Então, é uma outra linguagem, e aí eu sempre gostei da coisa muito cênica, eu gosto dessa coisa cênica, apesar de eu não ter uma formação de ator, mas eu gosto da coisa cênica. E eu imagino a música na minha cabeça sempre uma imagem. Então, acho que essas são as características que eu tenho, desde da coisa da imagem, essa mistura do clássico. Agora, há um tempo, agora eu estou começando a estudar mais o lado da música popular, no lado assim, mais do jazz, da bossa, não que eu não gostasse, mas eu talvez tivesse deixado um pouco de lado. Agora eu estou começando a trazer esse lado para mim também. Já faz uns 2 anos que eu já estou puxando também. Então, eu tenho uma necessidade muito grande de compor, de criar. Talvez tenha sido isso que tem me feito eu sair um pouco desse lado de musical, porque musical você acaba não participando um pouco disso, você acaba fazendo o que é necessário, mas não o que você às vezes tem vontade de fazer. Não, a gente percebe na sua apresentação, assim, é um grande conhecimento, quer dizer, tem um embasamento, tem um estudo, né, que te dá essa possibilidade, essa versatilidade. A gente vive num país que, na verdade, assim, essas questões mais clássicas, essa música mais clássica, ou a música clássica, não encontra muito terreno. Não. Então você fica, talvez, um pouco sem interlocutores. Sim. Mas assim, mas tem um outro lado também. Concordo com você plenamente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, como artista, a gente tem que ser verdadeiro. Por mais que eu acho que... Eu acho, não, tenho certeza, que acho que a pessoa, muita gente, muito artista, eu vou fazer pagode, vou fazer sertanejo. Não é uma crítica. É uma questão de opção da pessoa. Eu não tenho interesse de fazer esse tipo de trabalho, não porque eu acho ruim quem faz. Não tem nada a ver. Porque eu sei que eu não vou estar sendo verdadeiro comigo. Perfeito. Então, eu acho que se eu gosto de música clássica... Gosto disso. Se eu gosto de música clássica, se eu gosto de jazz, eu tenho que fazer o que é verdadeiro para mim. Porque senão eu vou ficar fazendo o quê? Eu vou ficar fazendo música só para agradar os outros? O artista não pode querer só agradar os outros. Eu acho que você... Lógico que no final, quando você compõe alguma coisa, faz uma produção, óbvio que você está almejando as pessoas, você quer que as pessoas ouçam. Eu sei que o trabalho que eu faço não é um trabalho que atinge uma massa. Certo. Ok. Mas que adianta eu querer atingir uma massa se não é a minha verdade? Eu acho que o artista que não faz a verdade dele, ele não funciona. Então você vai cantar pagode, você vai cantar funk, você vai cantar sertanejo, vai cantar rock. Se for a sua verdade,
você está perfeito. O que você não pode é você querer ser uma coisa que você não é. Noite especial no Tribuna Independente, uma noite para a gente também pensar, para a gente refletir e ao mesmo tempo para a gente curtir esse momento nesse seu feriado. Você que já fez 1000 atividades ao longo do dia, quem sabe, mas agora para um pouco e curte aquilo que existe de melhor, de Fernando Zuben. Fernando, eu vou te pedir uma coisa. Certo. Vamos cantar mais uma? Perfeito. Aí eu vou fazer um intervalo, a gente volta e na volta a gente vai falar um pouco sobre o sentido do feriado de hoje e a gente vai ter a certeza do seguinte, mesclando história do Brasil, ao mesmo tempo música, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa conciliação. Maravilha. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas vamos curtir, ouvir um pouquinho mais de Fernando Zuben. E agora vamos ao piano. Só vou explicar rapidinho. Esse trabalho agora, esse microfone é muito difícil. Esse trabalho que eu estou fazendo é um trabalho que eu vou, inclusive, apresentar agora no Teatro Décio de Almeida Prado, dia 29 de novembro, às 9 horas da noite, pela Secretaria de Cultura. Chama-se Chill Out Electro Bossa. Estou misturando bossa com música eletrônica. Para começar, eu vou mostrar aqui, eu tenho músicas minhas também, mas aqui, nesse momento, eu vou apresentar música que não é minha. Tá? Música que não é minha. Música tradicional, inclusive homenageando aos 100 anos do Vinícius, né? Do Tom, do Vinícius. O Tom fez parceria com essa música. Então eu vou apresentar um arranjo meu de eletrônico, que é com Garoto de Ipanema. Depois eu misturo com outro que é do Tom, que é Só Tinha que Ser Com Você. Então é isto. Coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe. A beleza que não é só minha e também passa sozinha. Se ela soubesse quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. Beleza que existe. A beleza que não é só minha e também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça
do amor, por causa do amor. Estamos de volta com o Tribuna Independente nesta noite de feriado, 15 de novembro, proclamação da República. No fim da década de 1880, a monarquia brasileira vivia um momento de crise, pois para muitos já não correspondia às mudanças sociais que pareciam necessárias, ou melhor, urgentes. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca assinou o manifesto proclamando a República em nosso país e instalando um governo provisório. Disso você já sabe, você acompanhou ao longo da história e você pôde acompanhar o estudo que você fez ao longo, quem sabe, de décadas. Um grande passo, dizem alguns, na implantação da democracia no Brasil. Será? O que mudou nos últimos 124 anos? Para falar sobre estas e muitas outras questões, eu recebo nessa noite o cientista político Rodrigo Estramanho e o professor Axé Silva. Você pode participar com a gente, você pode enviar a sua questão sempre e você pode saber de uma coisa, você nos ajuda a fazer esse programa. É isso, Paulo? Com certeza, Dalcides. Você que participa sempre com a gente, enviando seu e-mail para tribuna@redevida.com.br e também participa através das redes sociais, através do Facebook. Inclusive, a gente colocou nas redes sociais, perguntou para o nosso telespectador, para você que navega pela internet, qual o significado do feriado de hoje. Muita gente, Dalcides, está realmente ciente, sim, de que o feriado é o feriado da proclamação da República. Talvez contraste um pouquinho com o Povo Fala, que daqui a pouco a gente vai exibir, mas pelo menos nas redes sociais o pessoal sabe bem, o pessoal dizendo que a geração, pelo menos, a Solange de Moraes, por exemplo, ela fala um pouquinho, ela diz que ela é da geração que aprendia o significado das datas. Então, ela e com muitos outros telespectadores cientes do nosso feriado. Olha, a gente recebe nessa noite especial, nesse feriado, e também assim com uma sede que a gente está de entender um pouco mais o sentido desta celebração, dessa festa, dessa comemoração e, ao mesmo tempo, entendendo um pouco mais as questões que envolvem o nosso dia a dia, as questões do nosso país. Rodrigo Estramanho, ele que é cientista político, doutorando e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente pela Rede Vida, Rodrigo. Obrigado. Muito boa noite. Obrigado. Agradeço o convite. E nós temos também a alegria de receber nessa noite o Axé Silva, que é um professor conhecido como assim, um professor repleto de dinâmicas e geógrafo que tem levado e tido uma capacidade grande de interação com os jovens. Ele é do Anglo Vestibulares. Seja muito bem-vindo, Axé. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Olha, a gente tem, assim, pessoas que ao longo destes dias foram nos escrevendo e dizendo assim, Dalcides, eu sei sim o sentido do dia de hoje, o dia de sexta-feira, sim, eu sei, Dalcides. Outras pessoas dizendo assim que a gente fala pouco sobre o sentido dos nossos feriados. A gente sabe que feriado é para relaxar, descansar. Mas vamos ver o que o povo disse nas ruas para aquecer aqui o nosso debate, a nossa discussão. Vamos lá. Me diz uma coisa, você sabe por que é feriado em 15 de novembro? Não lembro. Mas sabe que é feriado. Sei que é feriado, mas não lembro do quê. Não sei te dizer, cara, não lembro. Consciência Negra? Não sei. Eu acho que é Consciência Negra. Tiradentes? É dia da independência? Não? Puta cara, você me pegou agora, hein? Eu saí do colégio em 1945, tá, meu filho? Eu já as coisas que eu aprendi de história, essas coisas, já aprendi pouca coisa. Eu sei que é um dia especial, mas eu não sei falar qual que é, não. O que é 15 de novembro? Proclamação da República. República, lembrei. A senhora sabe que feriado é comemorado em 15 de novembro? Proclamação da República. É esse mesmo? Por causa do Marechal Deodoro, que declarou a independência da República. O Império foi derrotado e depois foi estabelecido a República.
proclamação da República é muito importante, né? Deu um passo muito bom, né, para o nosso país. Olha, o gringo ali estava sabendo mais do que todos nós, né? É verdade. Quando a gente fala em 15 de novembro, aqui a gente está se referindo. Vamos lá. Fundamentalmente, a 15 de novembro significa uma mudança, uma ruptura, uma transformação. Há 124 anos, o Brasil criou uma ruptura possibilitando, fundamentalmente, a população, de certa maneira, a ter mais voz ativa, não é? A partir do momento que você começa a ter essa ruptura, o processo de democracia também vai crescendo ao longo do tempo. Acredito eu que, fundamentalmente, o dia 15 de novembro ele é um dia mais de reflexão, um dia de comemoração também, mas um dia de reflexão no sentido de que nós estamos também sendo responsáveis por esse processo de democracia, de maior representatividade e de fazer também com que essas pessoas tenham mais consciência do que venha a ser essa república, né? O fato de ser um dia, por exemplo, que a gente diz assim, é importante a reflexão. O que a gente está precisando refletir num dia como o de hoje, por exemplo? Olha, eu vou concordar um pouco com a Axé no que diz respeito aos últimos 20 anos do Brasil. Tá. Aí a gente pode associar um pouco a ideia de república com alguma democracia. E mesmo assim a gente tem que fazer uma reflexão bastante, eu não diria nem profunda, uma reflexão sobre o nosso passado recente e ver o quanto a democracia vem se tornando mais robusta no Brasil. Agora, no Brasil, eu acho que essa é a reflexão que a gente deve fazer. República nem sempre foi sinônimo de democracia, muito pelo contrário. O Brasil tem uma trajetória de política independente de mais de 200 anos, né? É muito comum se referir ao Brasil com 500 anos de história. Não é verdade. O Brasil, com instituições políticas próprias, tem aí 200 e poucos anos, né? E a República, há um pouco mais de 120 anos, ela de fato transforma muito pouco a política brasileira. Ela significa, inclusive, uma continuidade em muitos sentidos, a ponto de estabelecer um pacto entre oligarquias naquele primeiro momento, né? O Brasil tem 2 curtos períodos democráticos, um que vai de 46 a 64, e esse que nós estamos vivendo aqui, que começou basicamente em 85 com o fim do regime militar. E eu acho que a grande reflexão é saber o quanto a nossa república ainda carece de democracia. Me parece que há, evidentemente a gente alcançou diversas conquistas, se comparado com o passado recente, 100 anos é um passado muito recente ainda em termos históricos, mas temos muito que avançar na questão social, que é onde a democracia tem que encontrar o seu lugar, né? Nós ainda temos muito por fazer, eu acho que é isso que a gente deve pensar. E nesses dias a gente refletia aqui no Tribuna Independente, a questão de, no Brasil, parece que as transformações e as mudanças vêm menos da parte do povo e a gente quase que fica sempre esperando que apareça algum super-herói que então possa resolver as nossas questões. Sobre o dado específico da Proclamação da República, a gente fez uma pesquisa, por exemplo, o historiador Flávio Beruti, ele diz assim, a população dormiu monárquica e acordou republicana. O Aristides Lobo, o povo assistiu aquilo tudo bestificado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. As mudanças, e no caso, por exemplo, de regimes, as mudanças no nosso país, elas acontecem um pouco assim, sem uma participação direta da população? A possibilidade de ter sempre um determinado tipo de grupo que alavanca um determinado tipo de pensamento e cria essa ruptura. Quando eu falo que há um processo, esse processo realmente, eventualmente, é feito por uma determinada elite ou um determinado grupo social que está insatisfeito com o desenvolvimento e procura mudanças. Mas, de certa maneira, havia não uma população majoritária, mas existia um determinado tipo de agrupamento humano que também estava insatisfeito com o processo, não é? Agora, obviamente que um país do final do século XIX, basicamente agrário exportador, uma população iletrada, claro que uma grande maioria viu atônita, mas havia um processo de insatisfação, eventualmente, com relação ao status quo, à ordem que estava estabelecida até aquele momento. Esse processo de insatisfação, a gente está vendo, Rodrigo, um processo de insatisfação nos dias de hoje? Por exemplo, a gente teve as manifestações em junho, julho, em agosto parece que as coisas já começaram a tomar um outro rumo,
setembro, outubro, e hoje você fala em sair para as ruas, me parece um certo assim, bloqueio do povo de uma forma geral. Não, mas acho que não, agora já ficou muito violento e assim por diante. A gente perdeu uma grande oportunidade de sair às ruas e fazer realmente a mudança que precisa ser feita, que você já comentava agora há pouco? Olha, eu acho que o que ocorreu nos últimos meses é um pouco sinônimo de um certo amadurecimento, de uma certa, quer dizer, a democracia é natural. A democracia é o espaço do conflito, né? Quer dizer, há quem pense que democracia é consenso. Não é, necessariamente não. A democracia é necessariamente conflito. E isso mostra um certo amadurecimento da sociedade. Mas o que não é ruim, o conflito não é ruim. Não é ruim desde que ele leve a algum lugar, não é ruim. Agora, o que eu enxerguei, pelo menos, e muitos dos meus colegas cientistas sociais enxergaram, foi uma certa fragmentação das demandas, né? Quer dizer, você não teve de fato, muito embora tenha começado com a pauta do passe livre, né? Numa questão bastante, e que eles, me parece, eles não abandonaram em nenhum minuto esta pauta, né? Quem estava liderando o movimento, num primeiro momento. Agora, depois, o movimento foi se fortalecendo e tudo aquilo que nós vimos, mas houve uma fragmentação muito grande de demandas, né? E isso prejudica, de certo modo... Não se tem uma pauta, por exemplo? Eu acho que tinha muitas. O Sei. problema tinha muitas e aí a coisa se perdeu um pouco. E não é a única, veja, eu tenho insistido muito nesse ponto. O Brasil teve diversas manifestações ao longo de sua história. Se você voltar antes da República, o período regencial entre 31 e 40, no século XIX, foi um momento de diversos levantes populares pelo país inteiro. Pernambuco, por exemplo, é um estado que tem uma trajetória incrível, se você for colocar em termos de revoltas, de levantes, né? Então, há muitos episódios desconhecidos da nossa história que são importantes. Os episódios que levaram a transformações institucionais, como o caso da República, são movimentos de elite. O povo, de fato, nunca participou de uma mudança sequer, né, do ponto de vista institucional. Mesmo quando você pega a nossa democracia recente, de 85 para cá, né, houve um movimento muito grande que foi as diretas já, todos nós sabemos disso, mas o que, de fato, possibilitou o nascimento da nova República não foram eleições diretas, foram eleições no colégio eleitoral. Veja, as nossas transições são transições lentas, graduais, seguras, não é? Acordadas pelas elites, né? E, de fato, de uma maneira mais pontual, a população participa muito pouco. A cultura política do Brasil é muito rarefeita, né? E nós somos dados aos acordos. E quando dizemos nós, não são eles os políticos, porque também essa separação drástica entre eles e nós, ela tem de ser reduzida. A gente tem que pensar um pouco em que povo somos, né? O brasileiro é feito de uma cultura política bastante peculiar, como cada nação vai ter a sua. Quer dizer, e eu não vejo isso como um grande problema, porque essa reflexão sempre aparece atrelada ao povo como um povo, vamos dizer assim... Apático, amorfo. Não é verdade. Quer dizer, como eu disse, em diversos momentos da história nós temos exemplos claros de que o brasileiro tem um baita potencial político. Isso é natural em qualquer Estado-nação. Agora, cabe perguntar que cultura política é essa do brasileiro, né? Quer dizer, se eles eram de fato bestializados, como diz a frase, alguns atribuem a Aristides Lobo, mas a gente não sabe bem se é, ou se de fato tem também uma certa deixemos, vamos ver o que acontece, né? E nós estamos cuidando de outras coisas, trabalhando, etc. Então, acho que é preciso problematizar um pouco essas questões para tentar entender um pouco o que somos. Eu concordo com o Rodrigo em parte, mas eu vejo que num processo é muito importante que as rupturas, os conflitos, eles existam e eles podem até contribuir para que as pessoas que eventualmente estejam, vamos pensar assim, à margem, elas possam também entender e possam fazer parte desse processo, não é? O olhar de vocês é um olhar, por exemplo, otimista em relação ao Brasil? Ou então é um olhar assim, com perspectivas? A gente vai chegar lá, nessa nação em que a gente fala assim, mais justiça, que as coisas sejam mais claras. A gente está fazendo um caminho, Axé? A gente está fazendo um caminho nessa linha? Eu acho que sim. Apesar de, às vezes, não ter um foco específico. Não é? Acho que todas as manifestações, elas vivendo num Estado democrático de direito, cada vez mais as pessoas elas têm uma consciência desse processo. Né? No meu modo de ver, é importante que haja uma diferença entre o que é uma massa e o que é um povo. Não é?
Quando você fala de uma massa, eventualmente é um agrupamento humano sem uma consciência social. Não é? Quando você fala de um povo em formação, de um processo, esse processo não é da noite para o dia. Não é? É um processo que vem ao longo do tempo histórico, da conscientização social. Então, acho que é uma coisa importante. Mas ainda há um pouco de falta de foco em relação a algumas coisas. Temos questões, participações. Ao longo da semana, você foi deixando a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta nas nossas redes sociais. Vamos lá, Paulo. Alcides, o Luiz Felipe, ele mora em Petrolina, Pernambuco, e ele fala o seguinte: muito se ouve dizer que a república é mais democrática que a monarquia. Mas se é assim, por que até hoje temos países extremamente desenvolvidos e monárquicos? E ele cita exemplos: Suécia, Noruega, Dinamarca, Reino Unido. Por que, Rodrigo Axé? Olha, é que, na verdade, são coisas distintas. Monarquia e república são formas de Estado, não são necessariamente sistemas de governo, né? Sistema de governos mais, o que nós conhecemos mais no Ocidente são os sistemas parlamentaristas ou o sistema presidencialista, é o caso do nosso, né? Então você pode ter, em geral, as monarquias tendem a ter, monarquias constitucionais, pelo menos, funcionam com o sistema parlamentarista, né? Então você tem a chefia de Estado, né, e a chefia de governo. A chefia de Estado, em geral, é exercida no caso das monarquias, pelo rei, pelo imperador, né? Uma chefia, depois das revoluções burguesas, o rei reina, mas não governa, né? E o chefe de governo é escolhido pela maioria do parlamento acordado. E no caso do presidencialismo, a chefia de Estado e de governo está reunida, está arrolada na mesma pessoa que é o presidente da República, né? E aí a forma é republicana. Então, a diferença de forma republicana e monárquica, ela tem a ver com um princípio. A monarquia tem mais a ver com a tradição, é mono, quer dizer, a autoridade de um. Né, aquilo que a gente vê, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra é o caso mais clássico, né, de uma monarquia constitucional, em que a chefia de Estado está lá na rainha, a chefia de governo está no parlamento e representado pelo primeiro-ministro. Né? E a república, quer dizer, então a monarquia tem essa vamos dizer assim, a tradição por trás de um princípio de Estado, né? A república, como diz já res, vem do latim coisa, pública de todos, então coisa de todos, o que está por trás do Estado seria todos. Então, necessariamente, quer dizer, isso na teoria. Na prática, não necessariamente uma monarquia vai ser menos democrática do que uma república. Até porque democracia não é nem sistema, é regime, é cultura, né? Depende de uma série de outros fatores. Há diversas repúblicas pelo mundo hoje, né, que não são democráticas, que não são nada. A república que traz no nome da Constituição, República Democrática, está lá. E você vai ver lá o cotidiano político, não é nada democrático, né? Então, não está escrito em lugar nenhum que é a forma e o sistema de governo que vai decidir se aquela sociedade vai ser democrática ou não. O que constrói a democracia é o cotidiano, é necessariamente a sociedade civil, né? A sociedade civil não é qualquer sociedade, a sociedade civil é a sociedade organizada, né? São os sindicatos, são as organizações sociais, os grupos que estão reunidos em torno de busca de bens comuns, né? E é isso que vai fazer essa relação entre o Estado e a sociedade civil e a qualidade dos serviços públicos, né? do social, é que vai fazer com que uma sociedade seja ou não mais democrática. Só para fazer aqui um paralelo histórico, sim, a Primeira República, que é essa que nós estamos falando aqui, que é inaugurada no 15 de novembro de 1889, e que vai se definir constitucionalmente em 1891, o título da Constituição é Estados Unidos do Brasil, né? Daí já dá para pensar de onde vem a influência. Ela, de fato, não constitui nenhum avanço do ponto de vista social. Quer dizer, aliás, o único órgão de Estado que é criado na Primeira República que vai trazer a palavra social é o DEOPS, é o Departamento de Ordem Política e Social, que vai perdurar na nossa história até dias sombrios aí muito, muito próximos a nós. Então, eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que fazer. Quer dizer, não necessariamente uma Constituição sendo monárquica ou republicana ou parlamentarista ou presidencialista vai resolver o problema da democracia. A gente vai ter que fazer um rápido intervalo. O Pedro Lemitre, de Brasília, pergunta se, por acaso, o Brasil é um país democrático. Se a gente tivesse que dar uma resposta rápida, objetiva, o que a gente diria? Eu diria que sim. Eu diria que é um processo e a população está cada vez mais questionando
desmandos que acontecem, fica envergonhada de determinados processos. As manifestações que aconteceram, a rapidez dessas manifestações, eu acho que ela é uma manifestação, é uma mudança, um processo de ruptura que mostra que a gente está cada vez mais nesse caminho da democratização. Informação, cultura, conhecimento, arte. Esse é o Tribuna Independente de hoje, dia que a gente diz assim, é um feriado. Mas é um feriado aqui para a gente com um sentido, com reflexão, com aprofundamento. É isso que a gente quer fazer. E com arte, com beleza, com encanto, com música, a gente tem a alegria de receber nessa noite Fernando Zuben, que é pianista, compositor e com uma carreira aí vastíssima e brilhante. Vamos cantar mais uma? Sentir a carícia, não tem mais a malícia, tudo entre nós tem a calma, alma, amor. Um olhar tão doce ao cair da noite, você me faz tão bem. Vento em mim a soprar, afagar. Já sinto que o amor se foi. Mais espinhos que uma flor, e foi o que restou do amor. Lembra do está de volta nessa noite, feriado, Proclamação da República, 15 de novembro, e ao mesmo tempo um momento especial de profundidade, de reflexão aqui no Tribuna Independente, ajudando você a pensar, a ter ainda mais informação e conhecimento. Por isso que nós recebemos o cientista político Rodrigo Extramanho e também Axé Silva, ele que é geógrafo, e nesse momento a gente diz: que bom que você, telespectador, tem participado, deixou suas mensagens, ao mesmo tempo seus comentários, questões. Eu vi que muita gente participando das redes sociais, muita gente disse assim: olha, saudade de outros momentos da história. Eu sou da geração que aprendia o significado das datas e dos símbolos nacionais. Os jovens talvez não saibam, mas essa formação que eu tive, diz a Solange de Moraes, foi muito importante. Quem fala algo semelhante é a Maria Hilda Mendonça. Ela diz assim: olha, no meu tempo escolar eu tive professora de história muito competente, exigente, e deu para mim uma base capaz de entender o significado dessas festas. A pergunta que eu queria fazer agora é a respeito de educação. A gente vive num país em que constantemente a gente faz críticas e críticas seríssimas em relação ao baixo nível que nós temos hoje de educação. Isso eu acho que é uma das coisas mais graves que a gente tem enfrentado. Ao mesmo tempo, quando se faz uma referência positiva a outros tempos foram melhores? Não sei se foram melhores. Acho que cada tempo tem a sua característica. No entanto, a educação ela tem uma das responsabilidades é criar cidadãos. E quando a gente fala em cidadania, a gente está basicamente falando de pessoas que têm uma consciência dos deveres e dos direitos que elas têm, né,
de viver num Estado democrático de direito, de saber o que é mais importante para ela individual, mas tentar também ter uma noção do que é o coletivo, de saber que ela não é um elemento único dentro daquele processo. A escola ela tem essa função. Mais do que especificamente saber quais são as datas são consequências, não é? Viver num país como o nosso, onde a média de escolaridade de um indivíduo é de 7 anos, ou seja, numa média, uma pessoa ela não chega a terminar o ensino fundamental. É muito baixo para um país que quer se transformar numa verdadeira nação, de ser um país com cidadãos, com consciência social, com possibilidade de exigir e também saber o que pode fazer para um coletivo ser melhor e maior. Não são poucos os que dizem, sem educação não vai haver nenhuma mudança. Educação é realmente esse pilar mestre para qualquer possibilidade de transformação, de mudança? Educação é um pilar super importante da democracia. Dificilmente você vai encontrar algum autor na teoria política que diga o contrário. Que não leve isso em consideração, a educação e informação como um pilar importante da democracia e do avanço nas questões sociais. Agora, não é só educação, né? Quer dizer, eu acho que também acreditar a educação como se fosse algo, quer dizer, salvacionista de todos, não é verdade. Quer dizer, nós dependemos de uma série de outros direitos sociais diretos, sem os quais, inclusive, a educação não faz muito sentido, né? Quer dizer, habitação, segurança. Quer dizer, o que adianta você ser extremamente educado e viver numa sociedade insegura como a nossa, né? Eu acho que hoje a violência é um dos problemas que, em toda e qualquer pesquisa de satisfação né, dos cidadãos, a segurança aparece como um problema central e é mesmo. Então, eu acho que tinha uma pergunta no bloco anterior, né, se o Brasil é uma democracia. É uma democracia, mas é uma democracia muito desigual, né? Então, portanto, não é uma democracia. Ainda nós temos a democracia vai ser sempre um horizonte de desejo, né? Isso é um professor chamado Vanderlei Guilherme dos Santos que diz isso. Isso é uma coisa que eu guardei muito das minhas leituras. Eu acho que de fato a democracia é um horizonte de desejo, mas nós temos que construí-la. A educação é um pilar fundamental, não é o único, né? Não é o único, mas sem dúvida eu acho que na questão da democracia, quando a gente fala de representação política, quer dizer, a escolha necessariamente do eleitor depende do seu nível de informação. Quer dizer, quanto mais informação ele tiver, não é evidente que não é naturalmente, mas mais difícil ele escolherá alguém que não condiza diretamente com as suas demandas, né? Eu vou passar a palavra ao Paulo, mas falando ainda um pouquinho sobre educação, uma coisa que às vezes a gente confunde, eu não sei se eu estou certo também, não estou seguro de dizer isso, mas às vezes a gente confunde, me parece, educação com escolaridade, porque alguns dizem, não, mas agora estão chegando ao 9º ano. Mas chegar ao 9º ano, nas condições que muitas vezes a gente vê, de não saber ler, não saber fazer conta, não saber as coisas básicas, que papai, que só fez até o 3º ano, lá na antiguidade, dizia assim, não, mas isso aqui eu domino com segurança. Não basta só a gente oferecer escolaridade, né? Há uma diferença entre qualidade e quantidade. Quando o Rodrigo fala sobre a questão das outras necessidades, eu concordo plenamente com ele, e uma das necessidades, quando se pensa em educação, é valorizar o elemento que forma esses indivíduos. Não é? O professor em si é um elemento que, infelizmente, é desvalorizado nesse país. Então, à medida em que você tenta criar condições de um ser social, de um cidadão, é necessário que você também pense nessas questões prévias. Não é? Ainda o Brasil é um país que, na atualidade, vive a quantificação sem necessariamente a qualificação. E é necessário que exista uma junção desses dois elementos para que haja uma elevação do processo. Mais questões, perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Alcides, o Alceu, ele é de Campinas, aqui no interior de São Paulo, e ele fala o seguinte: aquela antiga tradição escolar, hoje cada vez mais rara, de se cantar o hino nacional às segundas-feiras, também em datas comemorativas, é de extrema relevância? Faz mesmo diferença cantar o hino nacional? Rodrigo, Axé? Inclusive a Sônia Calheiros Barbosa fala a mesma coisa. Será que não estão esquecendo de celebrar nas escolas os acontecimentos cívicos? Vamos resgatar isso.
É o caso de se resgatar alguma coisa? Eu tenho uma opinião, e aí eu vou dar a minha opinião, mas é para isso. Eu tenho uma opinião muito, quer dizer, que eu acho que se distancia um pouco da valorização dessas efemérides, dessas coisas, até porque elas dizem pouquíssimo respeito à realidade dos fatos, né? Quer dizer, o brado retumbante, a mãe gentil, todas essas coisas a gente nunca enxergou de fato, né? Quer dizer, o brado retumbante foi... para poesia. Poesia está bonita. Não sei, é uma elite muito distanciada para esse brado retumbante significar alguma coisa para mim, por exemplo, né? Tem um quadro famoso do Pedro Américo, que é sempre muito utilizado que é o grito do Ipiranga, as margens do Ipiranga, e você vê que o brasileiro, de fato, aparece num carro de boi lá no cantinho, né? Assistindo aquilo sem saber muito bem o que está acontecendo. Então, eu acho que resgatar é bom para a gente problematizar, pensar nas datas é bom para a gente problematizar. Agora, e às vezes eu me pergunto se faz algum sentido ser nacionalista, né, num país que vive em extrema desigualdade. E nem sei se nós estamos nos tempos dos nacionalismos. Os nacionalismos sempre foram muito perigosos, né? As coisas, aliás, em torno da questão nacional, o século XX viu coisas impressionantes ocorrerem, né? Impressionantes do ponto de vista negativo, evidentemente. Então, eu não sei se a chave é essa. Eu não sei se nós estamos numa etapa, né, da história, eu estou falando do globo, né? Quer dizer, que é um pouco repensar, inclusive, o papel das nações no mundo. Tá? Eu acho que já está bem claro para todo mundo que a afirmação nacional não vai levar a gente para muito lugar. Né? Então, não sei, eu acho que as datas são importantes para a gente fazer certas reflexões. Né? Mas eu realmente não, aí falando diretamente, eu que sou cidadão brasileiro também, a despeito de ser sociólogo, não vejo muito sentido prático nessas datas. Né? Eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que é importante pensar, mas sempre pensar criticamente. Não é? Não adianta pensar na proclamação da República sem saber o que ela realmente pode trazer de presente para o futuro. Não é? Entender o passado é importante, claro, cantar um hino pode ser até interessante, mas levar o indivíduo a pensar aquilo de uma maneira crítica. Acho que nós precisamos valorizar isso, o senso crítico, né, e valorizar a cidadania. Eu percebi várias participações fazendo referência aos veículos de comunicação, seja na abordagem positiva em relação ao Brasil e também na abordagem negativa. Positiva no sentido de os veículos de comunicação hoje são constantemente a nossa voz, a nossa reivindicação. Aos que dizem, não, as coisas são manipuladas. Como é que vocês veem, democraticamente falando, a participação dos veículos de comunicação hoje, né, no nosso contexto atual e, ao mesmo tempo, diante de tudo que tem acontecido nessas manifestações e assim por diante? Olha, a comunicação ela é fundamental para o processo democrático. É óbvio que a gente, como vive num Estado democrático de direito e numa sociedade plural, cada meio, eventualmente, traça um caminho, uma linha, né, de pensamento, e isso vem ao encontro de um determinado grupo humano dentro de uma sociedade plural. O que talvez seja importante, do meu modo de ver, é criar condições para que as pessoas também vejam não uma informação pré-estabelecida e acreditar que aquilo é a verdade absoluta. Forma, é isso. Não é? É importante que exista uma informação que seja abrangente, que mostre os vários lados, para que assim o próprio ouvinte, o telespectador, pense mais criteriosamente e crie sua opinião a aquele respeito. Mas para se ver os vários lados, não é necessário ter uma bagagem para isso? Porque sem um processo formativo, sem instrumentos para você poder fazer uma análise crítica, como é que a gente vai querer um povo crítico quando você não dá instrumentos para isso? Não, você tem toda a razão. E aí, quer dizer, a educação é justamente o pilar que vai possibilitar né, uma ampliação dessa capacidade de reflexão sobre a realidade. Isso não há outra maneira. Né? Agora, quer dizer, a educação também lastreada pelos outros direitos sociais, sem os quais a tua capacidade de reflexão também fica reduzida.
E eu acredito que hoje, quer dizer, os meios de comunicação estão aí, né? Eles atendem a certos interesses, ninguém vai ficar aqui contando o conto da carochinha, né? Mas nós temos outros, quer dizer, hoje a realidade, inclusive das redes sociais, que nós vimos que foram fundamentais, por exemplo, para conseguir dar consistência a esses últimos movimentos que ocorreram, elas acabam quebrando um pouco, de maneira decisiva, o monopólio da informação. Quer dizer, hoje, e até mesmo gente que não tinha necessariamente toda a informação e toda a educação necessária para aparecer em certas mídias, agora consegue dizer o que pensa. Certo. E uma democracia é feita disso, de gente que diz o que pensa. Dizer o que pensa e, às vezes, dizer até com as imagens que registram Claro, no próprio celular. Nós assistimos diversos canais de TV importantes durante essas manifestações em momentos complicados, né? Tendo o seu lugar questionado. E é isso mesmo. Quer dizer, é isso mesmo, nós sabemos. Necessariamente, a informação e certos grupos de informação atendem a certos interesses e temos que questionar. Olha, eu posso voltar para casa hoje com a sensação de missão cumprida. Tudo que a gente queria no programa de hoje era ajudar você, telespectador da Rede Vida, a refletir, a pensar, levando a você informação, cultura, conhecimento. Eu quero agradecer a vocês que propiciaram isso, que despertaram em nós a capacidade de reflexão e nos incentivaram a isso. Rodrigo Extramanho, que é cientista político, sociólogo, obrigado pela sua participação. Você é autor dos livros Aprendendo sobre as Diferenças e a Realidade da Ficção, é isso? Perfeitamente. Da editora? O Aprendendo sobre as Diferenças, da editora Bookmix, selo Little Books, é um livro infantil, já tem alguns anos aí. E recentemente eu lancei esse, A Realidade da Ficção, Ambiguidades Sociais Literárias em um Mulado, de Luiz Azevedo. Esse é pela editora Alameda, aqui de São Paulo. Ok. Rodrigo, obrigado por ter vindo. Que agradeço o convite. E eu quero também agradecer a Xé Silva, geógrafo, as pessoas que quiserem ter algum contato contigo, tem algum site? Tem o www.geodiplomacia.com.br e o e-mail direto é falecom@axesilva@gmail.com. Geógrafo, e nessa noite trazendo também a sua participação, seu comentário e com profundidade. Obrigado a vocês dois que nos ajudaram. Eu que agradeço. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu queria pedir para o Fernando Zuben cantar mais uma, pode ser? Pode ser aquela última, assim? Pode ser. Só vou então aproveitar e convidar todo mundo para o dia 29 de novembro, no Teatro Décio de Almeida Prado, fica no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, às 21 horas, entrada franca. O meu show, com participação de músicos, tem percussionista, tem um baixista, mais 2 cantoras também que vão fazer participação especial. É um trabalho com músicas próprias, mas trabalhando com músicas brasileiras, misturando com música eletrônica, que é o Eletrobossa. Inclusive seus contatos acabaram de aparecer aí na nossa tela. E a gente vai então ouvir um pouquinho mais de Fernando Zuben, fazer um rápido intervalo e eu volto com aqueles 2 minutinhos e esses 2 minutinhos com a reflexão da noite. Muito obrigado por ter participado com a gente. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigado a vocês. Vamos lá.
Hoje é a proclamação da República e eu queria falar um pouquinho sobre a sociedade, a crise que a gente vive, a sensação de desnorteio. Sim, porque talvez tenham de fato caído os grandes ídolos, os grandes heróis, os grandes modelos, as grandes referências. Veja, por exemplo, uma família está em crise. A autoridade do pai. Que dificuldade esse pai está encontrando para dizer ao filho que o caminho é por aqui ou por ali? A dificuldade da mãe em dizer que horas o filho deve voltar para casa? A dificuldade em casa de se ter autoridade. E esse poder, que na verdade é a autoridade de quem sabe exatamente aquilo que precisa ser dito, a forma como precisa ser educado. E aí alguns dirão, mas Dalcides, não, hoje é todo mundo participando o tempo todo. Mas, gente, é preciso sim que tenhamos valores claros, critérios. Em alguns momentos, a voz tem que ser de fato do pai. O pai que diz um sim, que diz um não. Em alguns momentos, a mãe, a figura da mãe, a importância dela dizer com clareza, pode, não pode. Isso não é ser antidemocrático. Isso é função de pai e mãe. Veja, por exemplo, que vivemos uma sociedade repleta de crises. Os partidos políticos estão mergulhados em crise. A falta de credibilidade em relação à política, por exemplo, no nosso país, que muitas vezes se vota mais em pessoas do que em partidos. A força dos partidos já é relativa. Eu vejo uma escola em crise. Veja a autoridade do professor, a gente falava sobre educação nessa noite. Veja a dificuldade que temos hoje nas nossas escolas. Crianças que muitas vezes com 5 ou 6 anos já se colocam numa postura de quem sabe tudo, de quem manda e desmanda dentro de uma própria casa e querendo levar esse modelo para a escola. Meus amigos, que a data de hoje nos faça entender que é preciso sim ter uma mudança social, que é preciso sim ter uma mudança na questão de valores, redescobrirmos valores. Quem sabe seja a noite para você e eu refletirmos quais os caminhos que estamos tendo enquanto sociedade, quais os caminhos que estamos seguindo, as nossas famílias, quais os caminhos que nós, seres humanos, indivíduos, qual o caminho que a gente está seguindo. Então essa é uma noite de reflexão, essa é uma noite de olhar para dentro de nós mesmos e fazermos um mergulho profundo, porque sem reflexão, sem aprofundamento, sem conhecimento, sem informação, não se chega a lugar nenhum. Que essa seja a noite desse mergulho interior para se tomar boas decisões. Amigos, obrigado mais uma vez, programa especial, valeu. Valeu o feriado, né, Dalcides? Valeu, sem dúvida. Agora precisamos de mais um programa para falar sobre democracia. Fiquei interessado na conversa. Boa, vamos pensar nisso. Paulo, vamos lá. Dalcides, a gente fica por aqui mais uma vez, agradecendo, claro, a participação sua durante toda a semana. Mais uma vez, de segunda a sexta, você participou com a gente através das redes sociais, através do nosso e-mail. Obrigado a todos que participaram. Segunda-feira tem mais, Dalcides. A gente recebe o presidente do Instituto Brasil Legal, que combate a pirataria, e também presidente do Conselho de Transparência da Administração Pública, que combate a corrupção, é o Dr. Edson Vismona. Na segunda-feira ele estará aqui. Vamos falar um pouquinho então desse combate à corrupção, à pirataria, programa de segunda-feira com um pouco mais de cidadania para a gente. Uma boa noite a você, aproveite amanhã muito bem o seu dia, aproveite bem o seu final de semana e não se esqueça de uma coisa importantíssima. As grandes mudanças, elas acontecem, mas elas não acontecem magicamente. Elas acontecem quando eu e você tomamos consciência de que nós temos, sim, em mãos, o poder de mudar aquilo que precisa ser mudado. Essa é uma questão de justiça, é uma questão de verdade, é uma questão de transformação social, que não acontece magicamente, mas acontece quando o povo toma consciência e toma atitude. Muito boa noite.